Quando a Audi anunciou que entraria na Fórmula 1, eu vi muita gente dizendo que seria apenas mais uma equipe mediana e que ela não chegaria para bater de frente contra as principais equipes do grid, em especial a sua grande rival histórica Mercedes. Mas e se eu disser para vocês que historicamente a Audi tem provado que não importa a categoria, não importa o contexto, aonde ela chega, ela vence e domina? Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai explorar a história da Audi no automobilismo e como ela está para repetir exatamente o que ela fez nas outras categorias, conquistar troféus e marcar o nome dela na história. Olá, senhoras e senhores, me chamo Fernando, falo de automobilismo aqui e desde sempre a Audi tem como principal objetivo inovar, principalmente no sentido do automobilismo. Tanto que na década de 30, quando ela desenvolveu o Type C e o Type D, ela conseguiu fazer carros históricos que conseguiam atingir velocidades como 320, 330 até 340 km por hora. A Audi, naquele momento, conseguia ganhar alguns grandes prêmios que, na época, não compunham um campeonato inteiro. Era mais ou menos assim o automobilismo antigamente. Você ganhava o GP da França, o GP da Espanha, o GP da Inglaterra, mas cada um era como um campeonato separado. Não funcionava exatamente como um grande campeonato, coisa que só veio acontecer logo depois que a Fórmula 1 começou em 1950, pós-Segunda Guerra. E esse conflito mundial foi extremamente determinante para a gente entender como que a Audi está hoje. Porque logo depois do final da Segunda Guerra, a Audi foi desmantelada. Então, se antes era a Auto Union, era uma união de 4 grandes montadoras lá da Alemanha, depois da Segunda Guerra, de fato virou Audi. E ela levou um tempinho para se reestruturar e quando conseguiu foi comprada justamente pela Volkswagen. E aí veio uma nova Audi de novo, ou seja, era um novo renascimento para essa Audi. E assim ela foi se desenvolvendo ali entre as décadas de 60 e 70. Mas faltava algo para divulgar essa marca para o mundo. Faltava alguma coisa para fazer a Audi entrar na cabeça das pessoas e principalmente conquistar o mercado europeu. Como que ela conseguiria se divulgar? Bom, entrando no motorsport, especificamente no rally, em que ela entrou numa época em que ainda era o Mundial de Rally com os carros do grupo 4. E esse número seria uma grande coincidência para o que viria a seguir. E lembre-se sempre nesse vídeo, a Audi focava em inovação. Ainda na década de 30, enquanto todo mundo colocava um carro com motor dianteiro, a Audi foi uma das pioneiras a colocar um motor central. E agora no Rally, ela percebeu que todos os outros carros da época, como Lancia e Ford, usavam carros com tração traseira, o que favorecia, quando você vai controlar um carro desse tipo de categoria. A Audi resolveu inovar colocando tração integral nas 4 rodas. Algo que foi extremamente determinante para o sucesso dela, já que os carros dela conseguiam facilmente sair de ambientes muito escorregadios, por exemplo. Dessa forma, ela desenvolveu o Audi 4, um carro que marcou era e marcou a história do automobilismo inteiro. Era um carro muito bonito, por sinal, e que conseguiu 2 campeonatos de construtores na década de 90 e 2 de pilotos no Mundial de Rally. Além de ter vencido algumas corridas consecutivas na Pikes Peak Mountain Climb. Não me engano é isso, a subida da montanha, em que eu vou destacar aqui a Michèle Mouton, que conseguiu vencer em 1985 e na época ela bateu o recorde de fazer o circuito no menor tempo possível. Depois esse tempo foi batido, mas naquele momento a Michèle Mouton havia sido a recordista. Inclusive eu tô até devendo um vídeo sobre a Michèle Mouton, porque ela é um personagem que eu admiro bastante. E eu gostaria muito de fazer porque na época, com o carro da Audi que ela tinha, ela colocava medo em todo mundo. Mas eu vou ficar devendo esse vídeo para depois a gente fala sobre a Michèle Mouton. Vamos voltar para a Audi. E depois que o grupo 4 virou o grupo B, foi justamente nesse momento em que a Audi conquistou os títulos, digamos que as coisas ficaram um pouco mais perigosas na categoria. E em 87 a Audi deixou, mas ela não deixou para apenas sumir do automobilismo. Nada disso. Ela continuou focando no motorsport. E assim, ela entrou no mercado norte-americano, em especial na categoria Trans AM. Lá, ela levou o Audi 204, em que, entre aspas, foi um carro banido pela categoria. Eu explico.
Quando a Audi chegou nessa categoria, ela simplesmente dominou o território norte-americano que tinha outras marcas sendo campeãs. O carro era enorme, o Hot Wheels desse carro, não só desse como do próximo que eu vou falar, é grande também. Então você percebe o quão grande um carro é ao ponto do Hot Wheels ser exageradamente largo. Pois bem, a Audi venceu 8 das 13 corridas naquela temporada de 89 e ganhou de lavada, como você já consegue imaginar. Coincidentemente ou não, depois do final da temporada, o pessoal da Trans AM disse que para o próximo ano estavam banidos motores não norte-americanos e carros com tração integral. Quase que outra vez. Ou seja, Audi, grande abraço, não queremos você aqui. Mas a Audi não se portou, ela estava com muito foco no seu desenvolvimento. E assim ela foi para o IMSA, um lugar onde ela teria mais liberdade criativa e, como você já imagina, dominou com o seu Audi agora 94, que é o Hot Wheels que eu tenho. Lá ela conquistou 7 vitórias de 13 corridas e só não foi campeã, ela ficou com vice, porque ela não participou das 2 primeiras provas. Se ela tivesse participado, com certeza ela teria grandes chances de ser campeã. Mas enfim, o si não joga, se a minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta e por aí vai. Mas o que importa aqui é o seguinte, a Audi conseguiu se provar no Rally e conseguiu se provar no IMSA e também na Trans AM. No mercado norte-americano e europeu, ela já era competitiva. Mas faltava uma coisa, para onde ela iria agora? Ela já tinha provado o ponto. Será que não estava na hora de ela voltar para casa? Foi exatamente isso que a Audi fez. Em 90 e 91, ela voltou para casa e foi competir no DTM contra BMW e a sua rival histórica Mercedes. Perceba como Mercedes e Audi sempre se encontram, são as grandes rivais que elas têm. Elas se encontram tanto na década de 30, quanto na Fórmula 1, quanto no DTM. Só não se encontraram nos protótipos lá de Le Mans, porque, digamos, a Mercedes não quis, vamos dizer assim. E deu certo, porque ela conquistou os títulos daquela temporada. Pena que em 92 ela deixou no meio do caminho porque ela entrou numa certa desavença com as regras do jogo naquela época. Ela sempre deixou presente a sua influência na categoria entre 92 e 2004, que foi quando ela retornou oficialmente, mas não era nada dela. Eram os carros dela, mas não era o projeto dela, vamos dizer assim. E quando voltou, ela só parecia ter continuado onde tinha parado, porque em 2004 ela conseguiu ser campeã, e logo depois, num ambiente muito competitivo, ela conseguiu enfileirar alguns títulos, e quando chegou em 2019 e 2020, plena pandemia, ela anunciou que deixaria a categoria para focar em outras coisas. E durante aquele ato entre 92 e 2004, a Audi também resolveu focar numa outra categoria, em especial numa certa prova, Le Mans. A Audi resolveu focar no Endurance. Na época não existia bem o WEC como a gente conhece hoje. Então, ela resolveu focar nas provas de resistência, 24 horas de Le Mans. E entre 2000 e 2014, a Audi venceu 13 vezes, em 15 edições das 24 horas de Le Mans. A Audi venceu 13 vezes. Sendo as 2 únicas vezes em que ela não venceu, foi quando a Peugeot dominou em 2009 e quando a Bentley, que usava um carro cujo projeto era também administrado pela Audi, em 2003. Ou seja, se a gente colocar aqui, se a gente arredondar, a Audi pode ter ganhado 14 provas de 15 de Le Mans nesse período. Mas bem, voltando, sem misturar as coisas aqui no grupo Volkswagen na época. E perceba como a Audi novamente foca em evoluir seus carros e sempre atrás de um desafio que ninguém está querendo enfrentar. Por exemplo, ela, naquele período lá de Le Mans, ela conseguiu ganhar carros movidos a gasolina, movidos a diesel e movidos a motores híbridos, a combustão e, claro, elétricos. E ela provou que isso era uma forma de vencer, independentemente do contexto, basicamente. Então, com carro a gasolina ela ganha, com carro a diesel ela ganha, com carro híbrido ela ganha. E depois de muito insistir de fazer o Christensen farmar vitórias em Le Mans, ela resolveu dar um passinho para o lado. Ela saiu do WEC, logo depois ela investiu lá na Fórmula E, ficou um tempinho e saiu também. Mas tudo isso para focar no que ela realmente queria chegar, no pináculo do automobilismo. Se ela já tinha conquistado no IMSA, já tinha conquistado nos Estados Unidos, no Rally, na Europa, Le Mans, DTM, aonde que está faltando ela chegar? Bom, na principal categoria do automobilismo, certo? Exato. Foi assim
que ela anunciou a compra da Sauber anos atrás e agora tomou conta da equipe dessa temporada 2026. Mas também durante esse período, a Audi conseguiu algo muito incrível. No Rally Dakar de 2024, com Carlos Sainz, o pai, o Carlos Sainz Sênior ao volante, eles conseguiram conquistar aquela corrida com o primeiro carro que tem muita importância elétrica da história. E eu estou falando assim porque é um pouco complexo explicar esse carro, porque era um carro movido a eletricidade, porém com alguns geradores movidos a combustão. Ou seja, o carro usava combustível para produzir a própria energia. Era mais ou menos assim, mas não diretamente como a gente conhece hoje. Enfim, era o primeiro carro 100% eletrificado a conquistar a prova do Rally Dakar de 2024 numa categoria que era dominada por carros apenas a combustão. Mas bem, mais uma benchmark marcada pela Audi e que ela teria agora o caminho totalmente livre depois de desafiar o status quo. Não foi o ChatGPT que escreveu esse roteiro, tá? O status quo das categorias onde ela estava, agora ela tinha todos os caminhos abertos para focar na Fórmula 1, que ela já tinha anunciado que iria entrar. Quando alguém diz que o regulamento atual da categoria foi feito pela Audi, não é tão absurdo de pensar assim. Historicamente, a Audi teve suas questões envolvendo regulamentos desde sempre, desde o Rally nos anos 80 até aqui. Era sempre uma forma de desafiar o que era vigente. Era sempre uma forma de desafiar o que era vigente, seja dentro ou fora da pista. Ela sempre dava um jeito de fazer as coisas do jeito dela. E claro, vencer. Dessa forma, ela mexeu os pauzinhos, influenciou no regulamento atual, já ameaçou se retirar se mudasse alguma coisa que interferisse no plano de desenvolvimento dela e comprou a Sauber, que hoje, felizmente, já virou Audi. E o plano é o seguinte: vencer e ser competitiva nos próximos 5 anos. Nos 2 primeiros, é uma mera ambientação do regulamento e de fazer o próprio carro e motor. E logo depois disso, desafiar as equipes de topo, McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari e quem tiver pela frente. É assim que a Audi pensa. Não é fácil, eu sei, mas a promessa continua sendo essa. E a melhor parte é que um piloto brasileiro será um dos líderes desse projeto. Desde sempre, desde que eles contrataram o Gabriel Bortoleto lá em 2024 para a temporada de 2025, eles avisaram: você, junto com o Nico Hülkenberg, terão a missão de carregar o nome da Audi rumo às vitórias aqui na categoria. E enquanto ela desenvolve o motor, o Gabriel Bortoleto vai criando toda aquela casca para tentar coisas grandes no futuro. Então, quando você diz que o cara tem que sair da equipe onde ele está e ir para uma equipe maior, eu digo que você só precisa ter paciência, porque a Audi já mostrou, independentemente do contexto, que aonde ela chega, ela vence. E não só vence, ela domina. Então não, o Gabriel Bortoleto não precisa sair da Audi, ele está muito bem servido com o projeto deles, e eu garanto para vocês que nos próximos anos esses caras não vão brincar em serviço, pelo menos eu espero não estar errado, não estar zicando a Audi aqui. E bom, como você já consegue perceber, todo esse investimento que a Audi faz tem alguns claros objetivos. É marketing, é venda de carros, até porque quem não vai querer comprar um carro que é vencedor de Fórmula 1, por exemplo? Isso aconteceu com a Renault nos anos 2000, para vocês terem ideia. E no mercado cada vez mais ávido por carros elétricos, o desenvolvimento dessa tecnologia vai ser fundamental e bem lucrativo, como está acontecendo com a BYD hoje em dia. Então a Audi também vai querer esse bolo, não só no mercado de carros, vamos dizer, para o povo, vamos dizer, mas também para o mercado elétrico para o público premium. Sem falar que estar na Fórmula 1 justifica qualquer investimento que uma marca pode fazer, até porque você se valoriza, principalmente na Fórmula 1 atual. Então, comprando uma equipe ou não, desenvolvendo o próprio motor ou não, no fim, isso vai acabar se pagando de um jeito ou outro. Enfim, é por isso que a gente não precisa se preocupar com o futuro da Audi, porque ela sempre sabe o que está fazendo. Bom, quero saber suas opiniões sobre o vídeo e sobre a Audi, sobre a história dela no automobilismo. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo para falar de história da Fórmula 1 e do automobilismo, por que não? Esperem para os próximos vídeos e sugiram aqui temas, tá? E antes de ir embora, não esqueça de clicar em um desses vídeos aqui que estão aparecendo na tela. Fica comigo porque eu tenho uma história tão boa para te contar quanto essa do vídeo, então é só clicar e eu te vejo lá em 1 segundo, tá? Tamo junto e até o próximo.